Vamos lá, pessoal, retomando nossas aulas sobre o mundo da Guerra Fria, idade contemporânea, história contemporânea, para você, com o seu professor Sérgio Neto, seu professor predileto. Vamos lá. A última aula nós tratamos, nas últimas aulas nós falamos da Revolução Chinesa de 49, depois falamos sobre a Guerra da Coreia de 1950-53, depois falamos sobre a Primavera de Praga de 68 e agora estamos retomando um dos maiores conflitos regionais da Guerra Fria, que é a Guerra do Vietnã. Vamos lá. Pedimos que vocês espalhem a notícia do nosso canal Professor Sérgio Neto, canal de História e de Geografia. Como eu falei para vocês, essa semana é só história, né? O mundo da Guerra Fria e os conflitos regionais. Voltando à nossa aula, né? Não podemos esquecer que esses conflitos regionais, como Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã, eles podem cair no Enem? Podem e já caíram, né? E sem você assistir a aula de introdução ao mundo da Guerra Fria, você poderá ficar meio perdido. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue compreender o porquê, né, da presença norte-americana, né, no sul do Vietnã, nos anos 60. E aí vale lembrar, né, que nós estamos no meio da Guerra Fria, que há uma disputa ideológica, capitalismo e socialismo, e uma disputa por territórios. Então, isso é importantíssimo dentro da Guerra Fria, disputa por território. Nem Estados Unidos quer perder a área de influência, nem muito menos a União Soviética. E antes de a gente falar sobre a Guerra do Vietnã, vamos lá, lembramos que, antes de qualquer coisa, onde hoje nós chamamos de Vietnã, Laos e Camboja, tratava-se de uma região chamada de Península da Indochina. Não esquece, Península da Indochina, você está vendo aqui no mapa ao lado, né? Compreendia Laos, Camboja e Vietnã, do que você conhece hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, essa região era colônia francesa. Era colônia francesa, na Península da Indochina, porém estava invadida pelo exército japonês. E aí o que vai acontecer? Diante da presença japonesa, surge um movimento nacionalista na Indochina francesa, né, cujo líder é esse que está na tela que você está vendo aí, que é Ho Chi Minh, né, um líder nacionalista e comunista que vai pegar em armas para lutar contra o inimigo japonês. Beleza. Termina a Segunda Guerra Mundial, né, a França, e não só a França, mas a Inglaterra, as nações europeias estão enfraquecidas militarmente. E aí a França quer retomar a península da Indochina. Sozinha, a França não vai conseguir tomar a península da Indochina. Então, ela recorre à ajuda norte-americana, né, no meio da Guerra Fria e tal. E aí você tem, de 1946 a 54, essa guerra chamada Guerra da Indochina. Lembra que durante esse período aí de 46 a 54, você ainda não tem Vietnã, nem Laos, nem Camboja. Você tem uma colônia francesa, né? Os nacionalistas de um lado, os franceses e norte-americanos do outro, né? E os nacionalistas querem defender o quê? A independência da Indochina, se aproveitando da fraqueza militar da França no pós-Segunda Guerra. Esse movimento nacionalista liderado, né, por Ho Chi Minh, chamado de Viet Minh, né, acaba conquistando essa independência. Eu falo assim, mas o exército americano não estava lutando junto com os franceses? Estava. Mas 78% do exército que estava lutando contra o nacionalismo indochinês era de americanos. Então, a gente diz que nessa batalha de Dien Bien Phu, como você está observando aqui embaixo, os franceses foram expulsos. Eles pegaram, né,
vamos dizer assim, essa marca de uma derrota contra o movimento nacionalista indochinês. Mas, na verdade, foi uma derrota norte-americana também. Tem até um filme chamado Fomos Heróis, de Mel Gibson, que começa o filme mostrando a derrota franco-americana, né, diante dos nacionalistas do movimento chamado Viet Minh. Então, não esquece, a Indochina se torna independente da França, a França, né, acaba vista pelo mundo da época, né, 1954, como o país que foi derrotado, mas, na verdade, a derrota foi norte-americana também. Olha lá, Batalha de Dien Bien Phu, ela acaba representando a derrota francesa. E aí, logo depois, você tem a formação desses países que você está vendo no mapa aí. Ó. Lembra que a gente vem sempre falando, não tem como você trabalhar guerra, conflito regional, sem ter mapa. Laos, Camboja e Vietnã se formam, né, após a independência da Indochina. Perceba que esses países são muito próximos da China comunista. E aí, o que é que vai acontecer? Há uma conferência chamada Conferência de Genebra. Isso que nós estamos falando aqui são os chamados antecedentes da Guerra do Vietnã. A Conferência de Genebra determina a independência e divisão da Indochina, a formação de Laos, Camboja e Vietnã. Só que tem um detalhe. Qual é esse detalhe? O detalhe, você que está em casa, é que mesmo com a derrota francesa e americana, os americanos resolvem não sair, né, do sul do Vietnã. E aí falam, não, a gente não vai sair daqui de Saigon. E aí eu te pergunto uma coisa, em 1954, quem vai ter força para retirar os americanos do sul do Vietnã? Ninguém. Né? Quem é que quer desafiar os Estados Unidos? Será que a China vai se colocar contra os Estados Unidos? Também não vai. E a União Soviética também não quer uma guerra direta com os Estados Unidos e deixou os americanos lá que permanecem em Saigon, na capital do Vietnã do Sul. E aí você tem um norte comunista, né, cuja capital é Hanoi. Então, a Conferência de Genebra determina a divisão da Indochina, né, e a divisão do Vietnã, porque os americanos eles não aceitam sair de Saigon. Beleza. Só que tem um detalhe. A Conferência de Genebra determina que em 2 anos deveria ocorrer um plebiscito para unificar o país. Beleza. 1956, olha lá, os norte-americanos, né, falaram, não, tudo bem, a gente vai aceitar esse plebiscito, só que na prática não ocorreu plebiscito nem eleição para unificar o país, coisíssima nenhuma. Os americanos permaneceram em Saigon. Afinal de contas, é Guerra Fria. Olha para mim. Ninguém quer perder a área de influência. E aí o que é que vai acontecer? Os americanos permanecem em Saigon, se opõem ao plebiscito para tentativa de unificar o Vietnã. Por que eles se colocam? Será porque tem petróleo em Saigon? É claro que não. O detalhe é que é Guerra Fria. Os americanos não querem sair do sul do Vietnã, porque eles sabem que se eles saírem do Vietnã do Sul, eles perdem área de influência, perdem em propaganda, em território para os socialistas. Então, eles não deixam que o plebiscito ocorra, as eleições para unificar o Vietnã. E aí você vai ver o quê? Em 1960, né, começa a se formar um movimento comunista no sul do Vietnã, movimento denominado de Frente de Libertação Nacional, né, em 1960. Depois passou a ser movimento do Viet Cong. Lembra, Viet Cong, a origem é Frente de Libertação Nacional do Vietnã, 1960. Posteriormente vai ser movimento Viet Cong, então movimento sulista. Mesmo com a presença americana, o Viet Cong é um movimento sulista que defende a unificação e defende o comunismo. Beleza. Aí você vê, em 1960, né, o imperador Bao Dai foi retirado do poder e um cara, né, que tem um nome estranho,
né, que quem foi meu aluno já em História Contemporânea já viu a gente falar várias vezes. Né? O nome do cara era Nego Jin Jin. Que nome, diabo de nome é esse? Daqui a pouco você vai ver a cara dele. Olha lá, o imperador foi retirado do poder e aí chega um, um presidente pró-Estados Unidos, um cara, né, que era defensor do capitalismo, passa a ser o presidente do sul do Vietnã. O nome dele era Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem, para os índios. Tá? Foi colocado como governante do sul do Vietnã, pró-Estados Unidos. Um governo amplamente defensor dos interesses capitalistas, corrupto, violento, né? Perseguidor dos seus adversários e, evidentemente, persegue o movimento denominado de Vietcong. Então, não esqueça, retomando essa aula, que é uma aula, né, extremamente importante, interessante, né? Mesmo que você não vá fazer vestibular, você se interessa pelo Vietnã. A região da Indochina concentrava Laos, Camboja e Vietnã até 1954, era colônia francesa. Derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, Conferência de Genebra, necessidade de eleições de plebiscito em 2 anos para unificar o país não ocorreu. Em 1960, o imperador do sul do Vietnã foi retirado, foi colocado um governante fantoche, né, diretamente ligado aos interesses norte-americanos, governante marcadamente corrupto e violento, perseguidor dos opositores denominados de Vietcong. Aí tem um mapa mental, né? Aconselho a você que está em casa, vou até me retirar aqui da tela um pouco, tá? Dá um pause, copie esse esqueleto no caderno, que é importantíssimo. Olha lá, importantíssimo você fazer esse mapa mental no seu caderno, tá? Então nós estamos aí no momento em que Ngo Dinh Diem, governante pró-Estados Unidos, de novo. Professor, mas o que é que tem tanto no Vietnã que interessa aos americanos? Meu filho, não use concepções presentistas para tentar compreender o passado. Por quê? Porque é Guerra Fria. Os americanos querem exercer influência regional, né? Eles querem mostrar que eles são mais importantes do que o mundo socialista. Por isso que eles começam a fortalecer as tropas e defender este governante Ngo Dinh Diem, né? Governante pró-Estados Unidos no sul do Vietnã. Eles querem evitar uma unificação do Vietnã. Olha lá. Nós falamos. Os Vietcong são guerrilheiros comunistas do sul, mas que defendem o quê? O comunismo. E aí o que vai acontecer? A guerra começa. Deixa eu só voltar um pouco na tela aqui. A guerra começa em 63. Tá? A guerra começa em 63, 1963. Qual foi o estopim da guerra? Anota aí. O assassinato de Ngo Dinh Diem. O assassinato de Ngo Dinh Diem, desde 1960, quando o ex-presidente está no poder, os americanos já começam a enviar tropas militares para a região. Percebam um detalhe, né, que na Guerra da Coreia você não vê o exército americano se colocando, né, de frente ao governo norte-coreano. Aqui na Guerra do Vietnã, não. Os americanos eles enviam tropas diretamente para defender o governo pró-Estados Unidos, que é isso que você está vendo aí. E o assassinato de Ngo Dinh Diem determina o início do conflito. Fatores determinantes da Guerra do Vietnã: a oposição dos Estados Unidos frente ao interesse de unificação comunista do país, a oposição norte-americana frente ao interesse da unificação comunista do Vietnã, ou seja, a oposição norte-americana, um conflito regional. Meu povo, daqui a pouco a gente volta, né, com a aula de Guerra do Vietnã. Continue aí na tela,
Não desapareça, não suma que nós vamos continuar a gravação. Vamos lá.